Pensa só, como é que uma ideia super complexa, tipo um motor de carro ou até um avião inteiro, sai de uma simples folha de papel e pode ser entendida perfeitamente por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? É uma pergunta e tanto, né? Pois a resposta está numa linguagem que não precisa de uma única palavra. Então, vamos lá. O desenho técnico mecânico é exatamente isso, uma linguagem gráfica e, o mais importante, universal. É a ferramenta que permite pegar uma ideia que existe em 3 dimensões, na nossa cabeça ou no mundo real, e traduzir ela para um conjunto de instruções em 2 dimensões. É um manual de montagem perfeito, que qualquer engenheiro ou técnico consegue ler e executar sem erro. E é essa a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Vamos desmontar essa linguagem para entender como ela funciona. A gente vai começar pelo alfabeto, que são as ferramentas, passar pela gramática, que são as regras e normas, e chegar na teoria genial que faz tudo isso ter sentido. Para começar a falar qualquer língua, a gente tem que aprender as letras, certo? No desenho técnico, nosso alfabeto é o kit de ferramentas. Vamos dar uma olhada rápida nos instrumentos que dão vida a essas ideias no papel. A primeira ferramenta já é uma evolução do bom e velho lápis, a lapiseira. A grande sacada dela é a consistência. Com a lapiseira, a espessura da linha sai sempre igual, sempre uniforme, o que é fundamental para a clareza do desenho. E o melhor, sem precisar parar toda hora para apontar. Agora, o que controla a voz das linhas é a dureza do grafite. E aqui tem um sistema bem simples. A escala vai do H, de hard, em inglês, ou duro, que faz linhas mais claras, até o B, de black, que é macio e faz linhas bem escuras. Isso dá ao desenhista o poder de criar uma hierarquia visual, as linhas H para rascunhos, as B para os contornos principais. Bom, para precisão geométrica, a gente tem a dupla de ouro, compasso e esquadros. Com o compasso, não tem erro, é círculo e arco perfeito na certa. E os esquadros, trabalhando juntos, são a mágica para traçar retas paralelas, perpendiculares e ângulos exatos com uma precisão absurda. São eles que garantem a geometria da coisa. E aqui vai uma curiosidade que pega muita gente de surpresa. No desenho técnico, a régua não serve para desenhar linha reta. É isso mesmo. A função dela é uma só: tirar e marcar medidas. Para fazer o traço reto, a gente usa os esquadros, que garantem o alinhamento e o ângulo perfeito. E para fechar o nosso kit básico, a borracha e o escalímetro. Uma borracha boa, branca e macia é essencial para apagar sem deixar mancha, sem estragar o trabalho. E o escalímetro? Essa é uma ferramenta fantástica. É basicamente uma régua com múltiplas escalas que permite a gente desenhar as coisas muito maiores ou muito menores do que elas são, de um jeito rápido e super preciso. Beleza, a gente já domina o alfabeto, as ferramentas, agora é hora de aprender a gramática. Porque não adianta nada ter os instrumentos certos se não existirem regras claras, normas que garantam que todo mundo vai ler aquele desenho exatamente do mesmo jeito. E tudo começa com a folha de papel. O sistema da série A tem uma lógica matemática super elegante. O ponto de partida é o formato A0, que tem, por definição, 1 metro quadrado. A partir daí, é só ir dividindo pela metade. O A1 é metade do A0, o A2 é metade do A1, e por aí vai até o A4 que a gente conhece. Isso mantém a proporção perfeita. Outro ponto fundamental é a hierarquia das linhas. A norma é muito inteligente e simples. Só existem 2 tipos de linha, a larga e a estreita. A linha larga é para mostrar o que é mais importante, os contornos principais do objeto. Já a linha estreita, que tem exatamente a metade da espessura, é usada para todo o resto, detalhes, medidas, achuras. Simples assim e funciona perfeitamente. Tá. Mas e como a gente garante que na hora de imprimir, essas larguras vão sair certinhas, com um código de cores? Nos programas de computador, cada espessura de linha é associada a uma cor. Desse jeito, não importa a impressora, a linha vermelha vai sair sempre com 0,18 milímetros, a azul com 0,35 e assim por diante. É um sistema à prova de falhas. Agora uma questão prática. O que fazer com aquelas folhas gigantes, tipo um A0? Para guardar e manusear isso, existe uma regra de ouro. Todo santo desenho técnico, seja do tamanho que for, precisa ser dobrado até ficar do tamanho de uma folha A4. E claro que isso não é feito de qualquer jeito. Existe um método, uma sequência de dobra certinha para cada tamanho de papel. O objetivo final é sempre o mesmo: ter um pacotinho em formato A4. E o pulo do gato é que a última dobra tem que deixar a legenda com todas as informações do projeto visível na frente. Assim, a gente sabe o que é sem precisar desdobrar tudo.
A gente já viu as ferramentas, as letras e as regras, a gramática. Agora vamos para a parte que é, na minha opinião, a mais genial de todas, a teoria matemática que faz tudo isso ser possível. Como foi que alguém bolou um método para representar o mundo 3D numa folha de papel 2D com perfeição? Essa ideia não nasceu do dia para a noite. Ela começou a tomar forma lá no século XVII. Mas foi no final do século XVIII que um matemático francês, Gaspard Monge, juntou as peças, organizou tudo e formalizou um sistema que ele chamou de geometria descritiva. E o mais incrível é que o método dele é a base do desenho técnico no mundo todo até hoje. E o próprio Monge resumiu a ideia de um jeito brilhante com essa citação. Nas palavras dele, o objetivo era usar a matemática do plano, do papel, para resolver problemas do espaço de 3 dimensões. Basicamente, ele nos deu uma janela matemática para enxergar e manipular o 3D a partir de uma superfície 2D. O coração do sistema de Monge é o que a gente chama de projeção ortogonal. A ideia é a seguinte: imagine que você está olhando para um objeto sempre em um ângulo reto, de 90 graus. Você olha perfeitamente de frente, depois perfeitamente por cima e depois perfeitamente de lado. Cada uma dessas vistas é uma projeção. Quando a gente coloca essas vistas juntas no papel, de forma organizada, elas descrevem o tamanho e a forma do objeto com exatidão total, sem nenhuma distorção de perspectiva. E assim, a gente fecha o ciclo e volta para a nossa imagem do começo. Só que agora, quando olhamos para esse desenho, a gente não vê só um amontoado de linhas. A gente vê um sistema, uma linguagem completa. A gente consegue enxergar a aplicação das ferramentas, das larguras de linha, do padrão do papel e, principalmente, a genialidade da projeção ortogonal de Monge. É literalmente a linguagem que constrói o mundo ao nosso redor. Da caneta mais simples ao foguete mais complexo, tudo, absolutamente tudo, começa com essa linguagem. Ela foi a base para todas as grandes inovações do passado e continua sendo essencial para as tecnologias do futuro. O que nos leva a uma última reflexão. Sabendo o poder que essa ferramenta de comunicação tem, o que será que a gente vai construir com ela a seguir?